Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast aqui da IG Terceirização de Marca de Cosméticos. E nesse episódio, como todos os outros, né, eu quero que você entenda, né, todo o raciocínio que a gente vai trazer aqui para a parte do tráfego orgânico. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre tráfego orgânico, né? Nós já falamos sobre tráfego pago aqui com o Vinícius Delarmelina, né? E hoje a gente traz ali essa parte do tráfego orgânico, porque o tráfego orgânico ele vem antes do tráfego pago. E você aí do outro lado, eu sei que você dá muito mais ênfase ao tráfego pago, né? Mas aqui nesse podcast, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E, né, não poderia trazer alguém mais que especial para falar sobre tráfego orgânico, especialista nessa área, que é a Bruna Lauretti. Bruna, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E se apresenta. Hoje, quem é a Bruna? Fala para as pessoas, por gentileza. Eu agradeço demais, é um grande prazer estar aqui. Eu sou Bruna Lauretti, sou especialista em estratégia de conteúdo para empresas. E como você falou, o tráfego orgânico ele é primordial para a conquista de clientes hoje. Então, a minha especialidade é justamente em guiar esses empreendedores para construírem seu posicionamento, autoridade e, consequentemente, venderem através do digital. E a gente só consegue isso através de uma estrutura de captação de clientes contínuos. E exatamente esse é o meu trabalho. Então, hoje eu tenho uma empresa de educação e também uma empresa que presta serviços, né? Tanto de consultorias, mentorias e toda a criação dessa estratégia para os empreendedores. Muito show, Bruna. E me fala uma coisa. A primeira pergunta é a mais polêmica. Qual a diferença do tráfego pago para o tráfego orgânico? Bom, o tráfego orgânico, eu costumo dizer que ele vem antes do tráfego pago, né? Não tem como a gente amplificar uma mensagem se essa mensagem não está sendo bem conduzida, se ela não está sendo eficiente para o público. Então, é justamente nesse ponto que o tráfego orgânico entra. Você produzir conteúdos que vão ser entregues sem pagar por eles. Então, para esse conteúdo ser entregue de forma eficaz, ele precisa ter uma mensagem relevante, que faça as pessoas terem ações, seja clicar nos seus links, seja te dar um comentário, curtir os seus posts. E a partir daí, as plataformas entendem que o seu conteúdo é relevante e vai entregar para quantidades cada vez maiores de públicos. Então, quando a gente faz uma boa estratégia de tráfego orgânico, o pago vem para amplificar isso, levar até mais pessoas. E essa é a principal diferença, né? O tráfego pago, ele amplifica aquela mensagem que deu certo. Consequentemente, ele também amplifica aquela mensagem que não deu tão certo assim. Perfeito. Então, se a mensagem não está sendo clara naquele conteúdo, não vai adiantar colocar no tráfego pago, sabe? Sim. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, deixa eu entender. O tráfego orgânico, o objetivo dele é viralizar? Bom, nem sempre. Muitas vezes, a gente não controla o que viraliza, né? É algo que, poxa, não controla. Tem conteúdos, por exemplo, do meu perfil, que atingiram mais de 700 mil pessoas. Foi um conteúdo que viralizou e me trouxe vendas, me trouxe reconhecimento, me trouxe seguidores. Mas antes desse post, que foi o meu primeiro post assim, que viralizou de fato, antes dele eu já vendia, já conseguia alcançar as pessoas que eu queria. Então, o tráfego orgânico não é aquele conteúdo que necessariamente vai viralizar, mas é aquele conteúdo que vai fazer diferença para o seu negócio. Você precisa vender, o objetivo é vender. Então, claro, a gente quer crescer, quer ganhar seguidores, ter autoridade, ter reconhecimento, mas a gente pode fazer isso enquanto a gente vende. É muito mais importante a gente crescer enquanto a gente vende do que só pensar em viralizar, em atingir números de seguidores, números de pessoas sem vender, né? Porque o negócio precisa de venda para funcionar. Não adianta. Se a gente não tem cliente, a gente não tem um negócio. Exatamente. Exatamente. Então, só para eu poder entender. Então, a Bruna hoje ela é estrategista, né, digital ali. E hoje, as estratégias, a mesma estratégia, ela funciona no Instagram, ela funciona no Shorts do YouTube, ela funciona no TikTok. É porque eu sou assim, eu crio um conteúdo e publico já em tudo. É assim que funciona ou não? Bom, do jeito que você faz, eu faço um Reels e compartilho no Shorts, compartilho no TikTok, não tem problema, até porque o conteúdo já está pronto ali. Não tem motivo para você não compartilhar em outras redes, né? Mas, assim, cada uma tem uma forma específica de performar. TikTok, principalmente, né? O TikTok é uma plataforma que vem ganhando muita visibilidade e os conteúdos de lá são bem diferentes do Instagram. Só se a gente dá uns 3 minutinhos ficar ali no For You, né, do TikTok,
a gente consegue perceber a diferença de conteúdo. No Instagram, a gente costuma fazer algo mais roteirizado. Para performar bem, a gente sabe que alguns conteúdos, eles precisam ter uma certa sequência, assim, uma chamada atrativa, uma roteirização muito bem feita. No TikTok, é um conteúdo um pouco diferenciado. Eu acho que a forma de consumo de cada rede social é muito diferente. No TikTok, a gente tem a oportunidade de humanizar mais, de trazer um outro olhar. Então, a estratégia, ela vai funcionar diferente para redes sociais diferentes. YouTube é a mesma coisa, né? No YouTube, além dos shorts, a gente tem os conteúdos naquele formato padrão, que ele também serve para um outro tipo de público. Às vezes, até o mesmo público, só que um outro tipo de conteúdo ali. Um conteúdo um pouco mais aprofundado, muitas vezes para ensinar algo um pouco mais direcionado. Então, para cada plataforma, a gente costuma fazer uma estratégia diferente, porque a gente sabe que o intuito delas tem, assim, objetivos diferentes. Então, é importante saber cada tipo de conteúdo para direcionar para cada plataforma específica. Perfeito. Cada público ali, né, que você falou. Perfeito. E no mundo onde as pessoas, elas abrem empresa e já quer partir para o tráfego pago, já quer contratar uma agência de tráfego pago, o que te inspirou a você migrar para o tráfego orgânico, estratégia orgânica? O que fez você, né, ir para este caminho? Olha, Igor, quando eu comecei a trabalhar na internet, eu comecei num nicho muito específico, que é a joalheria. E na minha cabeça funcionava de uma forma muito clara. Eu vou estar onde as pessoas estão para vender as minhas joias, né? Eu era ourives, então eu produzia ali joias de bancada. Era uma coisa muito específica, muito louca. E aí eu falei, cara, as pessoas precisam confiar em mim para fechar uma encomenda de uma joia de ouro. Ninguém vai fazer isso se não confiar em mim o suficiente. Então, a lógica é, vou pro digital porque lá tem mais pessoas e o custo é muito menor do que abrir um espaço físico. Então, eu falei, beleza. Então, eu vou abrir um Instagram, vou postar as minhas fotos e, naturalmente, as pessoas vão chegar até mim. Só que eu estava enganada. Muito enganada. As pessoas não esperam, não acordam pensando em comprar um produto. Então, toda vez que eu penso em vender algo, a gente também precisa pensar em comportamento humano. As pessoas, naturalmente, não acordam pensando em comprar um cosmético. Não acordam pensando em comprar uma roupa, comprar uma joia. Elas, na verdade, têm problemas para resolver. Acorda, vai trabalhar ou vai estudar, tem família, tem coisas para fazer. Todo mundo tem problema. A internet serve como um meio para as pessoas saírem desse mundo real. E ali, elas buscam entretenimento. Então, hoje, ainda mais, por mais que a gente faça vendas e empresas fazem milhões e milhões diariamente no Instagram e em outras redes sociais, ainda assim, a plataforma tem o intuito de gerar entretenimento. Então, não adianta a gente chegar ali e falar, clique aqui, compre o meu produto e parcele até 3 vezes sem juros. Tipo, isso é empurrar produto para alguém que provavelmente não está preparado para receber essa oferta. Então, a lógica foi, cara, como que eu vou fazer para as pessoas se interessarem por mim antes de eu falar para comprar, né? Antes de eu fazer esse convite para comprar, de fato. Então, foi isso que me motivou, assim, eu precisava aprender uma forma de fazer o meu conteúdo ser visto e eu conseguir vender os meus produtos, porque o principal objetivo é vender o produto. Então, eu acredito que a internet tem que nos servir, tem que servir para a sua empresa, e não o contrário. Você não tem que servir para a internet. A internet que precisa servir para o objetivo que você quer alcançar. Então, na minha cabeça, desde o início, quando eu comecei vendendo um produto, eu já estava com esse pensamento. Então, isso que me motivou. A partir daí, eu fui me especializando cada vez mais em estratégia de conteúdo, porque é isso que fez a diferença. Tanto que hoje eu não vendo mais joias. Eu vendo serviços e cursos. Eu tenho uma empresa de educação. Então, a estratégia de conteúdo, ela funciona independente do produto que você quer vender. Show entendeu? de bola, perfeito. E eu falo que o tráfego pago, ele tem o seu preço, né, que é o valor da agência ali e tudo mais, e o investimento em tráfego. E o tráfego orgânico, eu vejo que existe um investimento no tempo, né, na assessoria, no caso, a assessoria que você presta, né, na agência. Existem vários outros preços que são pagos ali, né, com o tempo que a pessoa tem que se dedicar a pensar no conteúdo, roteirizar um conteúdo, algo que eu estou aprendendo, né, contigo neste momento. Então,
todo mundo, tudo tem seu preço ali, né? E aí a grande questão é, o orgânico, eu estou começando a enxergar que é um investimento mais a médio e longo prazo, né? Porque as pessoas hoje, todas elas estão muito imediatistas, a grande maioria quer resultado para ontem. Então, acredito que por isso vão para o tráfego pago primeiro, né? Então, trazendo todo nesse contexto, qual foi uma das estratégias, né? Uma das várias que você já aplicou para você, para os seus clientes, que funcionou bem ali, que você pode compartilhar aqui com a gente, é claro. Então, eu costumo falar que cada perfil tem uma estratégia diferente. Dificilmente eu vou falar para você seguir um caminho sem conhecer a forma que você se comunica. Então, o primeiro passo para elaborar uma estratégia é entender quem está por trás da comunicação. Entender o negócio mesmo, o modelo de negócio. Se você falasse para mim, Bruna, olha, eu quero melhorar a comunicação da minha empresa, quero ter resultado em conteúdo orgânico, mas eu não quero ser o comunicador. Não é o seu caso, porque você é um ótimo comunicador, já te falei sobre isso. Mas tem empreendedores que realmente não querem ser o comunicador, e tudo bem, é uma opção. Mas alguém vai ter que ser esse comunicador, seja você contratando alguém para isso e preparando essa pessoa, seja um influenciador, ou seja uma estratégia de influenciadores ali, de marketing de influência que a gente vai usar na empresa, mas precisa de ter um comunicador. Então, antes de elaborar a estratégia de fato, de como a gente vai fazer esse conteúdo, porque a estratégia nada mais é do que pensar antes de fazer, seguindo objetivos, né, primordiais da empresa. Então, se você fala, eu quero aumentar, por exemplo, você tem um projeto de 21 dias. Bruna, eu quero aumentar as minhas vendas do projeto 21 dias. Como que eu faço a estratégia de conteúdo para isso? Então, eu vou pensar em uma forma de te entregar uma sequência de conteúdos que a gente vai tentar fazer com que as pessoas se conscientizem mais sobre esse projeto, se conectem, entendam a oportunidade e, por fim, você faça a oferta e, consequentemente, tenha venda. Então, é um processo, e esse processo ele é muito único, assim, de cada empresa. Uma coisa que funcionou muito para mim, por exemplo, que eu acho que a maneira mais fácil de exemplificar uma estratégia que deu certo foi pro meu perfil. Eu identifiquei que o meu público, porque no caso eu tenho 2 empresas, uma de educação e a outra de prestação de serviços. Então, para a empresa de educação, que é por um nicho muito específico, que é a joalheria, eu precisava chegar nessas pessoas de uma forma que fosse muito mais entretenimento. Então, eu precisava dar dicas de conteúdos mais práticas para eu poder chegar a ampliar essa consciência. Então, a pessoa que chegava ali para mim não era uma pessoa que entendia, por exemplo, de estratégia de conteúdo ainda. Às vezes, nem sabia que isso era uma prioridade, né? Que isso deve ser uma prioridade na empresa. Então, eu precisava encontrar um formato de conteúdo que me traria uma audiência, que faria alcançar pessoas de qualidade, inclusive, ou seja, joalheiros, donos e donas de marcas de joias. Então, não faria sentido, por exemplo, eu entregar esse conteúdo, eu fazer um conteúdo mais genérico para atingir empreendedores no geral, porque isso não serviria tanto para mim. Então, tudo precisa ser pensado nesse sentido. Então, a estratégia de crescimento que deu certo para mim foi essa: encontrar um formato de conteúdo, um tema específico que eu conseguisse alcançar as pessoas com mais facilidade. E a partir daí eu faria isso com mais constância, eu amplificaria essa estratégia até conseguir ter uma forma contínua de captação de pessoas. Tanto que o Reels que eu postei há um mês atrás, continua me trazendo seguidores até hoje. E se eu colocar num tráfego, ele pode me trazer ainda mais pessoas. Porque eu já testei esse conteúdo e já me trouxe seguidores muito qualificados. Então, é uma estratégia para ela funcionar muito, assim, é uma análise, né? A gente precisa, inclusive faz parte da estratégia, análise de métricas. Então, são muitos fatores que levam em consideração. Um dos principais é a comunicação, de como ela vai ser desenvolvida, e a partir daí a gente traça os caminhos. A gente traça um Waze ali. Precisa ter um endereço para chegar até o objetivo. Então, a estratégia é como se fosse esse endereço, sabe? Esse caminho. Muito show. Eu vejo que no seu perfil ali, que tem muito funcionado, esses conteúdos práticos que você está falando, na parte do CapCut, né? Então, dando passo a passo ali, prático para a pessoa, para ela sair daquele seu vídeo e logo de cara já aplicar. Então, eu vejo isso como um grande diferencial seu, né? E como parte ali da área de vendas, né, do conteúdo orgânico e do pago também, você sempre dá uma ação para a pessoa. Então, qual que é a importância de você ter uma bio otimizada? Porque você vai mandar as pessoas para algum lugar, seja curtir, comentar, compartilhar, ou né, os 3, ou clicar no link da bio. Então, qual a importância de ter, né, uma bio otimizada? E em qual momento eu vou chamar essa pessoa para clicar ali na bio para eu poder vender algo para ela? A bio.
Eu acho que assim, eu tomo muito cuidado quando eu vou falar de bio, né? Porque tem uma galera que passa dias e dias pensando naquela frase impactante. Meu Deus, eu preciso ter uma frase impactante que resume toda a minha empresa, que resume toda a minha entrega. E às vezes a pessoa fica tão presa nisso que esquece que o simples bem feito funciona. Então, uma bio bem otimizada, você deixar claro que você deixar claro que você vende o tipo de produto, fornecer um CTA, e ali tentar informar a maior vantagem da sua empresa. Então, por exemplo, no setor de cosméticos, o que faz uma pessoa fechar com você agora e não deixar para depois? Então, é importante colocar essa oferta principal ali na bio, de uma maneira mais estruturada. Claro, se tiver essa frase que resume a proposta de valor, que resume a promessa, maravilha. Mas não precisa, assim, quebrar a cabeça, ficar dias e meses pensando na bio perfeita, porque o simples funciona. Resume o que você vende de uma maneira mais direta, a sua principal oferta, o CTA, né, para clicar no link e ali deixar os links bem organizados, porque, né, a pessoa precisa de um direcionamento. Beleza, me interessei. O que eu tenho que fazer agora? Então, a bio é mais para direcionar nesse sentido. Em relação a conteúdo, quando que a gente pede para clicar no link da bio? Geralmente, em todos os conteúdos, a gente tem também uma sequência lógica, né? Chamada atrativa, contexto, enfim. E, por último, sempre o CTA. Então, o CTA, ele precisa ser bem direcionado. Beleza, você entregou, por exemplo, nos meus conteúdos, eu entrego algo prático, porque eu quero realmente que a pessoa entre ali e saia com algo em mãos para poder aplicar nos próximos minutos. Isso é como se fosse... como se gerasse uma sensação de recompensa para o meu público. Interessante. Então, é muito importante a gente servir em alguns conteúdos. E, claro, sempre, ao final, muitas vezes, dependendo do tipo de conteúdo, eu faço um CTA para engajamento. Comente qual a sua maior dificuldade de produção de conteúdo. É um CTA. Então, a gente possibilita ali que as pessoas tenham comentários mais relevantes. Então, se a gente quer que a galera comente, a gente tem que dar motivos para ela comentar. Sim. Agora, quando eu vou pedir para ela clicar no meu link? Quando eu estou fazendo um conteúdo que pode servir, pode ser um conteúdo de conexão, pode ser um conteúdo um pouco mais superficial, que dá uma dica ali meio pontual, e ao final você pode direcionar para o link da bio. Então, a gente precisa pensar no contexto inteiro da mensagem que está sendo elaborada ali naquele conteúdo. Mas, no final desse conteúdo, você tem que direcionar para algum lugar. Seja pra pessoa compartilhar com alguém, comentar, e tem que ser um lugar bem específico, tá? Porque tem uma galera que fala, curte, comenta, compartilha, salva. Não é assim? Não é. O problema é isso, porque a gente... Beleza, tudo bem pedir pra curtir, compartilhar, salvar. Mas o conteúdo, ele precisa ser bom pra pessoa fazer isso, porque ela só vai curtir se ela gostar. Ela vai compartilhar, naturalmente, se ela quer repassar essa mensagem pra alguém. Então, o conteúdo tem que ser bom. Tudo parte do princípio do conteúdo mesmo. Poxa, a pessoa vai salvar se ela quer guardar aquele conteúdo. Então, qual o motivo que eu tô dando pra ela salvar? Às vezes, nem pedindo, ela já salva, porque ela quer guardar pra ver depois, ou pegou como inspiração e deixou ali nos salvos dela. Então, é importante a gente pensar em toda a estrutura do conteúdo pra saber quando que eu vou pedir pra ela clicar no link da bio, quando que eu vou pedir pra ela salvar, pra comentar e dar um direcionamento específico. Porque isso facilita com que ela faça, né? Porque hoje, a galera recebe notificação toda hora, Igor. É gossip do dia, é Virgínia, é conteúdo de fofoca, é todo mundo, e tudo bem. Mas, porque isso gera entretenimento, e isso faz as pessoas saírem do mundo real. Mas a gente precisa pensar em como a gente vai pegar a atenção dessas pessoas e fazer elas ficarem no nosso conteúdo e ainda direcionar alguma ação. É muita coisa para ser feita. Então, por isso que tem que dar um caminho específico. Se a gente pede muita coisa, a possibilidade de ela não fazer nada do que a gente pediu é muito alta. Então, traça um caminho específico. Se você quer que ela comente algo, tipo... já teve um conteúdo que eu falei sobre uma dor do cliente, por exemplo. O que postar nos stories na segunda-feira? Início de semana e tudo mais. Aí eu perguntei, qual a dificuldade que você tem na hora de produzir stories? Aí começam os comentários. Falta de ideia. Nunca sei o que postar. Será que fica legal postar um conteúdo pessoal? Então, assim, eu direcionei exatamente aquilo que eles deveriam comentar. E a partir daí, eu tiro várias outras ideias de conteúdos que eu posso trazer para responder aquelas pessoas e ainda assim gerar essa sensação de recompensa, porque eles me deram a ação e eu tô gerando a recompensa, que é o conteúdo respondendo
aquela dor que ele precisa, solucionando aquele problema que ele precisa. É um conteúdo infinito, né? Você gerou ali. Exato. Muito massa, muito massa. E você falou ali sobre conteúdo de conexão, conteúdo de venda. Que tipo de conteúdos que tem na internet aí que a gente possa, né, gerar ali? Olha, o tipo de conteúdo, ele se relaciona muito com o objetivo que você tem naquele momento. Vou beber uma água. Olha, os tipos de conteúdos, eles seguem muito objetivos específicos. Então, vamos supor que você queira lançar um produto novo. Para o lançamento, a gente sempre pensa em gerar uma audiência que se interesse por aquele tipo de produto. Então, antes do lançamento, é natural que a gente poste alguns conteúdos que amplifiquem a consciência dessas pessoas. Então, se eu vou lançar, por exemplo, um produto sobre estratégia de conteúdo. Pô, se eu só falar, eu compre aqui o meu produto de estratégia de conteúdo. Tipo, nem sei o que é estratégia, mas eu nem sei se eu preciso disso. Como que eu mostro para as pessoas que essa é uma solução para o negócio delas? Então, os conteúdos que vão ser postados antes mesmo de eu falar compre aqui, o compre aqui é aquele conteúdo de venda, onde a gente convida a pessoa para comprar, onde a gente coloca as nossas ofertas principais. Então, esse é um conteúdo diretão de venda que eu chamo. Ele precisa ser feito no momento certo. Eu preciso fazer esse convite quando a pessoa está preparada para isso. E é aí que entram os outros tipos de conteúdos. É claro que em um mesmo conteúdo eu consigo atrair, conectar, gerar autoridade e fazer o CTA para venda em um mesmo conteúdo. E tudo bem. Mas, quando a gente pensa assim, em criar uma estratégia para uma empresa, eu gosto muito de catalogar os conteúdos porque isso fica fácil do empreendedor enxergar. E a gente tem a certeza que a comunicação está sendo eficiente. Então, por exemplo, conteúdos de atração, que é esse responsável por trazer seguidores, eles são conteúdos bem específicos em relação a gente precisa testar formato, identificar a forma com que aquela empresa vai se comunicar, identificar como que ele pode fazer de uma maneira fácil, rápida, para a rotina dele, que não adianta também eu falar, olha, Igor, agora para você crescer na sua rede social, você vai precisar todos os dias produzir um conteúdo mega roteirizado, com uma câmera profissional, porque é só assim que você vai ter resultado. O quê? Não, isso não é nada prático para mim, Bruna. Como que eu, que sou um empresário, vendo produtos, estou ali na minha empresa todos os dias, vou parar horas do meu dia para fazer um mega conteúdo roteirizado desse? Então, não faz sentido para esse profissional. Às vezes, pode fazer sentido para uma outra empresa que tem uma equipe só para isso. Então, assim, esse tipo de conteúdo, ele tem o objetivo de atrair mais pessoas e a gente precisa pensar em uma estrutura que funcione para aquela empresa, ponto. Existem outros tipos de conteúdos que a gente foca em outros objetivos específicos, como esse de antecipação, para a gente lançar produto, a gente foca muito em conteúdo de autoridade e conexão, que além de ampliar a consciência do público sobre a nossa solução, a gente também gera uma autoridade, que é se mostrar como referência, falar, olha, eu tenho o que você precisa. Confia em mim, porque eu domino o que eu falo, eu tenho resultados, olha o que eu gero para os meus clientes, olha quem já comprou de mim. Então, esses conteúdos de autoridade são muitas vezes provas sociais, e não é só postar print de elogios, né? Sim. É a gente buscar uma forma de contextualizar isso. Existem vários tipos de provas sociais, não só o print com escrito feedback. Uhum. A gente faz isso ser relevante mesmo, porque o conteúdo, ele tem que ter um teor, assim, de entretenimento também. Então, por mais que a gente queira se mostrar como uma autoridade, a gente tem que fazer uma forma de, cara, o que eu posso falar para chegar a esse objetivo de mostrar o feedback? Falar para as pessoas que eu sou a solução que eu fui a solução para essa empresa e que eu posso ser para dela também. Então, o conteúdo, ele vai muito por esse lado. Os tipos de conteúdos, eles seguem objetivos específicos e direcionados, e justamente para a gente conseguir orientar essa empresa da melhor forma possível. Sim. Sim, e como que eu vejo que o conteúdo, de fato, ele funcionou? O conteúdo, ele tem um objetivo, ou seja, ele vai funcionar quando atingir o objetivo, né? Isso é óbvio, mas a grande questão é, quando geralmente as pessoas postam Reels, ela quer, poxa, meu Reels deu 500 visualizações, 1.000, 10.000 só, né? Dependendo do tamanho da pessoa. Então, como que eu sei que aquele conteúdo, ele atingiu, de fato, aquele objetivo, né? Aquilo que ele foi proposto? É só o número de views mesmo? Não. Análise de métricas. Análise de métricas é um dos processos dentro da estratégia de conteúdo. E isso é primordial para a gente saber se o conteúdo está gerando resultado ou não. Porque também não adianta eu ficar lá postando e deixar. Tipo, cara, beleza, o que vier é lucro. Tudo bem.
eu vou sempre pelo princípio de, cara, quanto mais você fizer, mais você vai aprender, mais você vai errar, mais você vai poder ajustar. Mas é importante que você saiba o que esse conteúdo está te gerando, porque caso não esteja gerando o resultado esperado, a gente vai ter que mudar o conteúdo, mudar a estratégia, mudar o formato, mudar o tipo de comunicação. Então, tudo parte da análise de métricas. E não é só o número de views. Claro que isso é muito importante, porque a gente vê o Instagram hoje, né, tem algoritmos e isso é importante a gente entender. Por exemplo, uma das principais métricas, assim, eu chamo da métrica que a gente precisa focar, principalmente quando foca em crescimento de marca, que é a retenção. Para o seu conteúdo alcançar novos públicos, a gente precisa fazer essa pessoa assistir até o final. Quando a pessoa assiste até o final, e lá nos insights tem o número, né, os segundos que a pessoa passa assistindo o seu vídeo, a gente entende que a pessoa realmente gostou, que aquele conteúdo realmente foi relevante. Inclusive, a plataforma entende isso também e acaba entregando o seu conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, a retenção ela é uma métrica muito importante e é uma das que a gente mais foca em relação quando o objetivo é crescimento, porque se as pessoas estão assistindo até o final, o conteúdo é bom. Senão, elas sairiam no começo e abandonariam ali, porque é muito fácil as pessoas fazerem isso, né? Recebe notificação de várias coisas ao mesmo tempo. Então, é muito fácil a pessoa sair do nosso conteúdo. Recebe muito estímulo. E hoje, na internet, tudo é controlado. Essa é uma das maiores vantagens do marketing atual. Antes, a gente não tinha esse controle. Há 20 anos atrás... No achismo, né? Era achismo. A gente botava um outdoor ali na terceira ponte. É isso aí. E você ficava, cara... Será que a galera que tá chegando tá vindo por esse outdoor aí? Não tem como... É porque o cliente não fala, né? Não fala. Ele não fala, eu vi um outdoor, vim aqui. Não. Eu vi aquele anúncio, vim aqui. É claro que hoje consegue metrificar, né? Mas... E a gente consegue saber para quem tá sendo enviado. Né? Então, hoje é mais fácil por isso. Se eu tô postando um Reels, isso aconteceu muito comigo no começo, principalmente na minha empresa de educação. Porque como na minha empresa de educação é especificamente sobre joalherias... No começo, se eu deixava muito amplo, eu não estava falando diretamente com joalheiros, chegava muitos outros empreendedores de vários outros nichos. Então, esse público não era o certeiro para mim. Eu precisava deixar claro que eu estava falando com os joalheiros. Então, se você perceber no meu conteúdo, a todo momento eu tenho que deixar isso muito explícito. Seja no visual, usando mesmo joias que chamam a atenção, seja no meu cenário, em algum ponto ali... Eu preciso deixar claro que eu estou falando para o meu público. A partir daí, eu consigo alcançar cada vez mais esse público qualificado. É por isso que você brigou comigo. Cadê os cosméticos aqui? Exatamente, falei, exatamente. E agora o seu conteúdo ele sim. é maravilhoso. Assim, nossa, você é um ótimo comunicador. Mas se a gente deixa a desejar nesses pontos, a gente acaba atraindo um perfil muito diverso, um público muito diverso de vários outros empreendedores. E... quanto à performance do nosso negócio, a gente precisa vender cada vez mais para o nosso público e ser relevante para ele. E, claro, o seu perfil, por exemplo, ele gera muitos resultados para você. E esse tipo de conteúdo que você produz hoje, ele é muito relevante para o seu público também, mas também é para vários outros. Então, a partir daí, a gente consegue só mudar algumas características bem pontuais para começar a atingir a grande massa do seu público qualificado. Foi essa a grande questão que eu sempre penso, né? Como meu público, eu não tenho preferência para atender uma pessoa que já é do mercado de cosméticos. Mas é muito mais fácil conversar com essa pessoa, porque eu não explico para ela, que é um shampoo. O que é um shampoo? Aí tem que explicar para a pessoa o que é um shampoo? Então, assim, demanda muito mais tempo quando a pessoa não é deste mercado. Agora, quando a pessoa já é, aí a gente foca 100% em falar de negócio, né? Então, essa é a grande diferença ali quando eu vou gerar um conteúdo. Mas faz muito sentido, né? Tudo isso que você tem falado, porque por mais que a pessoa não seja do mercado, mas ela vê um shampoo aqui, uma máscara, um kit home care, né? Dá pra deixar aqui. Shampoo, a máscara e o Living, por exemplo, e a progressiva, né? Deixar aqui, pronto, já facilita muito mais a vida da pessoa. Beleza, eu vou criar minha marca de cosméticos. Exato. Com esses produtos, né? Verdade. E também você vende uma oportunidade de negócio, né? Uma pessoa que não é do ramo pode se tornar do ramo a partir do seu
do seu produto, não é isso? Exato, exato. Se eu, tipo, eu, Bruna, posso criar uma marca de cosméticos e te contratar pra isso, não posso? Pode. Eu não preciso ser da área, eu não preciso Não. ser cabeleireira, eu não preciso ser especialista, eu posso criar a minha marca de cosméticos. Sim. Então, você vende uma oportunidade também. Às vezes, dá pra pensar em uma estratégia de conteúdo pra atrair essa galera que quer criar um negócio, mas ainda não sabe o quê. E aí você entra, pô, isso daqui é uma possibilidade. Entende? Mostrando essa oportunidade de criar um negócio dentro do mercado de cosméticos. Então, pode ser que uma estratégia que funcione para o seu crescimento também. Porque o empresário, ele sempre quer diversificar os investimentos dele, né? Então, vou diversificar criando a minha marca. Então, às vezes, sei lá, tô chutando. O cara tem uma oficina, né, de carro ali e ele quer diversificar. Já tá ganhando dinheiro ali, quer diversificar. Vai montar para a mulher, para a filha ou para ele mesmo. Então, o que eu posso colocar aqui para colocar no Mercado Livre? É o que eu mais recebo, assim. Então, eu indico, né, alguns produtos, de acordo com o que eu vejo de relevância na plataforma, por isso que é importante também ver métricas. Então, o Mercado Livre, não sei se a Shopee tem. A Shopee eu sei que tem quando você tem cadastro de vendedor. Mas você consegue ver lá produtos mais vendidos daquela categoria, lá no Mercado Livre. Então, a pessoa ela pode pegar, né, e pesquisar antes. Então, beleza, são esses produtos. Indústria, tá aqui, ó, são esses produtos que eu gostaria de produzir. Aí eu vou e produzo esse produto para ela. No Mercado Livre é aberto esses dados, na Shopee você tem que ter cadastro de vendas. Que legal! Cosmético tá super em alta, então, para o investimento, né? Tá, bastante. E falando né, voltando aqui nessa parte de conteúdo, qual a importância do Reels? Né? É o Reels ainda que continua em alta, eu preciso produzir muito. Qual o tipo de conteúdo para eu poder fazer minha rede social crescer? Nem crescer, é claro, de qualidade, né? Com público qualificado. Então, eu acredito muito que o Reels seja um dos principais formatos, mas, na realidade, Igor, o que interessa mesmo é a mensagem. Então, cara, tem gente que cresce muito com carrossel. Inclusive, carrossel tá muito em alta também. Então, a gente chega à conclusão que o que importa mesmo para crescimento é a mensagem. Se você conseguir resumir a sua mensagem em uma foto, maravilha, cara. Você encontrou o seu conteúdo que performa bem para você e vai fazer você alcançar novos públicos. E eu acho que é muito da facilidade de cada empreendedor também. Aí entra aquela parte da estratégia, que a gente precisa avaliar a comunicação do empreendedor. Eu, por exemplo, me comunico muito melhor em Reels, em vídeos, falando, do que em carrosséis. Mas eu tô tentando estimular isso em mim, uma escrita um pouco mais pontual, porque carrossel a gente fala pouco, né? Não dá para escrever um texto gigante que ocupa a tela inteira. Então, no vídeo eu consigo ter um conteúdo um pouco mais dinâmico. Isso facilita para mim, mas tem outros empreendedores, até mesmo no meu nicho, que é joalheria, que a gente faz carrosséis que performam bem, escritos mesmo, com título, com textos e no final um CTA. Então, é mais assim, a gente precisa ver o que está em alta? Precisamos, sim. Mas o que mais vai importar no seu conteúdo é a mensagem dele. Top. E quais são os principais erros, Bruno, que as pessoas cometem ali quando vão produzir um conteúdo? Olha, Igor, muitos, mas eu acredito que o principal é não pensar antes de fazer. Eu não falo nem de dominar a estratégia, porque você é um empresário no ramo de cosméticos, você não é um estrategista de conteúdo. Você não precisa se especializar nisso, mas você precisa entender o suficiente dessa parte para fazer o seu negócio performar bem, porque você quer vender, e o seu negócio precisa de vendas. Então, eu vou muito pro lado de, cara, pensar antes de fazer. Eu vejo que as pessoas, elas naturalmente pensam, vou criar o mesmo erro que eu tive no começo, que eu comentei aqui com vocês. Olha, eu vou vender as minhas joias, vou criar um perfil, vou começar a postar foto, e naturalmente as pessoas vão chegar, e não é assim. A gente precisa pensar em envolver essa pessoa na conversa. É como se fosse uma conversa entre amigos. A gente senta na mesa de um restaurante, a gente não vai chegar falando, oi, Igor, olha só, essa água aqui maravilhosa, compra, parcela aqui, olha, o link está aqui. Não, eu não vou fazer isso, eu vou conversar com você, vou te fazer, talvez se eu queira te indicar algum produto, eu vou falar a importância que esse produto teve para mim, a solução que ele traz, e por fim, posso falar, olha, meu amigo, se você quiser comprar, eu tenho aqui esse link, você pode clicar aqui e fazer a sua compra. E a gente não faz isso normalmente na nossa vida. Por que a gente está fazendo isso na internet? Verdade. Por que a gente está fazendo isso com seguidores?
Então, eu acredito que o principal erro seja esse, sabe? As pessoas acharem que ali elas estão lidando apenas com números. Ai, Bruna, mas eu só tenho 500 seguidores. Cara, são 500 pessoas. Imagina isso na sala da sua casa, não cabe. 500 pessoas. Então, quando a gente começa a olhar o conteúdo como parte do comportamento humano, na verdade, o conteúdo é uma conversa entre pessoas, então a gente consegue ser mais intencional, até mesmo antes de pensar em toda essa estratégia. É simplesmente pensar antes de fazer, organizar as ideias antes de fazer, antes de aplicar o conteúdo ali no perfil e ser intencional em cada post. Isso é o básico do básico bem feito, que qualquer pessoa sem muito domínio do assunto, sem muito domínio, sem ser estrategista, consegue fazer. Então, eu acho que o erro principal é esse. As pessoas querem resultados imediatos e fazer de qualquer jeito. Então, tiram tempo, sabe? Se é uma empresa que está começando agora, tirem um tempo para estudar um pouco sobre estratégia de conteúdo, sobre formas de passar uma mensagem com clareza, com contextos. Perfeito. E quem quiser estudar, pode contratar o serviço da Bruna, exatamente, que aí está à disposição, né? E essa parte do conteúdo é muito interessante, porque as pessoas, elas produzem aqui o Reels, né, o carrossel que seja, e logo já compartilha nos stories, né? Clica lá no aviãozinho, adiciona no stories e pronto. Esse é o certo. Qual é a função do stories? Eu costumo dividir a rede social, o Instagram, em 2 redes sociais. Feed e Stories. O feed, ele funciona mais como uma porta de entrada. Claro que tem muitas pessoas que já seguem a marca, que consomem muitos conteúdos de feed. Mas, dificilmente, pensa você, Igor, você gosta de comprar em uma marca específica. Tipo, eu gosto de comprar calça em uma marca específica. E eu fui perceber que eu não curto nenhum vídeo deles do Reels, mas eu sempre compro, todo mês, porque eles sempre têm alguma vantagem para comprar em cada mês. Eu não sou uma seguidora assídua, mas eu sou uma cliente fiel. Então, naturalmente, essa marca, tipo, ali no feed, pode ser que outras clientes fiéis gostem muito dos conteúdos deles. Os conteúdos deles são muito bons, mas eu só olho quando eu quero pegar uma inspiração de look, por exemplo. Já os stories, não. Nos stories é onde eu vejo as principais promoções do mês, as principais vantagens, os produtos que chegaram. O story é um conteúdo um pouco diferente, porque ele tem esse teor de se conectar mais, se aproximar mais do consumidor. O feed, ele é todo montadinho, todo bonitinho, bem roteirizado, com vídeos e fotos muito bem pensadas. Os stories, a gente começa a ver a marca por um outro olhar, né? A gente vê o real que acontece ali por trás. É uma maneira também de gerar mais confiança. Então, nos stories eu consigo enxergar, se eu comprar numa marca, por exemplo, que eu acabei de seguir, eu vou saber se essa marca é confiável ou não, se eu ver que nos stories, sei lá, tem algum processo que eu enxergue que aquele produto realmente vai chegar. Porque, né, internet, cara, hoje a gente tem que tomar cuidado com tudo. E também, o consumidor já é mais consciente que tem que tomar cuidado com tudo. Então, muitas vezes, se você tem um público legal, tem conteúdos muito legais e não vende, tenta pensar, será que eu tô passando confiança, segurança? Será que o cliente tá entendendo mesmo que é seguro comprar de mim? Que a peça realmente vai chegar? Que o produto realmente vai chegar na casa dele? Então, às vezes, é importante pensar nos stories como essa forma de proximidade, de conexão e de mostrar um conteúdo um pouco diferente dali do feed, que é um conteúdo um pouco menos roteirizado. A gente tem que pensar em tudo que vai falar, claro, mas não tanto como o feed, que é aquele espaço lindíssimo, tudo montado, tudo pensado, sabe? Então, pessoas que dividem até por cor, né? E feed e tudo mais. Quando você tem que ser preto, azul, pode sair dessa sequência. Tudo bem, cada um com seu formato, né? Quando você estava falando aqui, eu estava lembrando que, por exemplo, eu tenho o telefone aqui. Eu não sigo a marca do meu telefone. Eu não sigo. Mas sempre que eu não quero saber de novidades, aí eu vou lá no Stories, porque é lá que é muito mais rápido. Geralmente sai, né? Ao invés de... Claro que essa marca aqui, talvez ela faça um post muito bem elaborado e tudo mais, mas no Stories ela já publica ali na hora. Quando eu vou no shopping, e eu nunca sei se é feriado ou não, inclusive eu fui no shopping tem 2 semanas no sábado e eu fiquei sabendo que era feriado. Eu falei, caramba. Mas eu esqueci de olhar nos Stories, mas estava lá no Stories, no dia anterior, na sexta-feira, estava postado, então se eu tivesse feito isso, beleza. Quando eu vou no restaurante, é a mesma coisa.
Então, eu vejo também o papel de stories que, para cada empresa, acaba sendo um objetivo diferente. O restaurante é muito informativo, o shopping é informativo, né? E quando a gente traz para venda de produto ou de serviço, ele também pode ser informativo, como, por exemplo, as vagas da sua mentoria, né? As vagas da minha mentoria estão abertas. No Stories você também informa isso, além do feed. Mas cada um ali acaba tendo um objetivo diferente, e isso é muito interessante, por isso que você falou, né? Tem que estudar o perfil de cada cliente para você poder entender. Sim, esse conteúdo ele faz muito sentido para você, ou não, esse daqui não faz. Porque imagina se a pessoa fizesse publicação igual o shopping faz, né? Estamos fechados no feriado. Poxa, eu acho que não ia trazer relevância nenhuma para o negócio dela. Mas é interessante, Bruno, você trazer essa parte de estratégia de conteúdo, né? Falar de produto, falar de estratégia de venda de mentoria, porque eu falo que o mercado de cosméticos, a pessoa hoje ela está vendendo somente o produto, mas nada impede o dono de marca, hoje, eu conheço pelo menos um só dono de marca que também vende mentoria, né? E isso é interessante, porque as pessoas elas não abriram os olhos ainda neste mercado, inclusive, né, para a pessoa que quer aproveitar essa oportunidade no mercado de cosméticos, é a hora, porque não tem quase ninguém. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que entende de combinação de ativos, ela pode vender uma mentoria ali para os donos de marca. O dono de marca ele quer abrir alguma mentoria. Ele pode vender mentoria para as pessoas que vão, por exemplo, pegar a distribuição, se tornar distribuidor da marca dessa pessoa. Muito legal. Isso é muito interessante. Muito bom. Ou seja, ao invés de ficar captando distribuidor, é ensinar essa pessoa como se tornar um distribuidor de sucesso. Perfeito. Porque a grande maioria dos donos de marca, eles eram, né, distribuidores de uma marca. Então, já passaram por esse processo. É diferente de uma pessoa que nunca vendeu, nunca foi distribuidor, nunca bateu de porta em porta, fazer esse processo do que esse cara que já passou por esse processo. Essa mulher que também, né, que já passou por esse processo. Tem muitas mulheres que são distribuidoras de cosméticos. Então, é interessante a gente falar, né, verificar isso e mostrar para o mercado que tem essa possibilidade aí na frente. Uhum. Né? Então, olha, você também pode prestar serviço, até porque, agora falando de imposto, né, prestar serviço é 5% que você paga. Produto, geralmente, tem estados, tem 4, não sei quantos por cento, mais pisco, é muito imposto que você paga. Fora a implementação desse novo produto, né? Para você ter uma loja física, você montar uma marca, o investimento é muito mais alto do que você vender uma mentoria, do que você vender um serviço de fato. Além do lucro ser quase 100%, porque o investimento é no seu conhecimento. Você já fez esse investimento durante essa trajetória, né? No caso ali, você vai pagar só o imposto. Isso aí. O lucro é quase 100%, fora o imposto, né? Tirando o imposto. Exato. Então, tem muitas vantagens quando a gente vem para isso. A pessoa, não quero, né, tem vergonha de aparecer, algo desse sentido. Tem várias, e aí é uma coisa que eu tô abrindo na minha cabeça, e antes de vir para cá, né, eu estava escutando um pouco isso. Quero lançar um livro de como se tornar um distribuidor. Livro você não paga imposto. Então, a pessoa... E não tem... Eu, pelo menos, nunca vi livro de como se tornar um distribuidor de cosméticos. Livro você não paga imposto. Ou seja, é lucro 100% dentro da operação. É claro que você vai pagar ali a editora, uma porcentagem. Mas isso é interessante. Muito bom. Né? Então, e hoje está cada vez mais fácil, né? Você pode colocar a inteligência artificial, ela desenha para você vai gastar, claro, um tempo para poder verificar se é aquilo ali mesmo que você quer transmitir, né? Se vai modificar com as palavras que você quer colocar e lançar o livro com a editora. Ou lançar um e-book. Muito bom. Então, essa ideia eu tive logo cedo. Aí, ó, pessoal, já capta as ideias de negócio que daqui tá surgindo um monte de produto. Porque, cara, criar produto é criar soluções. A gente tem que buscar solucionar mais os problemas dos nossos clientes. A partir, por exemplo, do meu público, eu fui trazendo as soluções tanto nos cursos e nos serviços. Então, cara, quando a gente é capaz de solucionar problema, a gente tem sempre um produto bom feito para aquela pessoa, porque as pessoas estão buscando solucionar problemas o tempo todo. Cara, essa ideia de livro foi muito... Eu não tinha pensado por esse lado. Pois é, e as pessoas estão voltando cada vez mais pro livro, né? Eu sou um cara, eu nem tenho Kindle, eu não gosto de... Eu fico na tela o dia todo. Eu fui ver domingo passado
no meu celular, 11 horas no celular, é muita coisa. Então, né? E aí, quando eu fui... É claro que é 100% ali trabalhando. Mas quando eu pego ali livro para ler, eu me dedico e eu aprendo muito mais, né? 100% também. Porque eu tô com o livro do meu lado e eu estou anotando. Eu tenho o hábito de anotar muitas coisas, né? Então, ou quando eu estou vendo um curso online, também escrevo. Ou seja, no livro. Então, essa ideia do livro, né, eu tive mais cedo, eu falei, poxa, realmente... E é muito bom porque as pessoas, assim, para até mesmo sair um pouco da tela, como você falou, eu aprendo também, assim, 70%, na verdade, mais 80% por livros. E hoje o livro, ele é uma fonte muito confiável, né, cara? Porque passamos por uma série de critérios de aprovação, uma série de conhecimento, enfim. E a gente tira o nosso cliente da tela, tipo, você... Pode criar, por exemplo, uma mentoria, um curso também, mas você tira esse cliente só da tela. Você dá ali um material para ele segurar, para ele exercitar. Às vezes, pô, tem gente que com essa era digital nem escreve mais. Leva iPad para faculdade, olha que doideira. Isso é bom, porque, pô, iPad, tecnologia, ali você pode pesquisar, pode ter livros salvos, isso é uma facilidade. Mas é bom também, sabe, ter algo físico. Eu uso um método de estudos muito bom, parecido com o seu, que é anotar, eu anoto em folhas mesmo, separadas, para deixar dentro do livro quando eu precisar, tipo, o conhecimento daquele livro ali, eu já tenho uma série de resumos dele. Eu comecei a fazer isso dentro do próprio livro. Meus livros são todos anotados, mas ele não tem como escrever muita coisa. Eu ia colando aquele post-it e tudo mais. Só que eu percebia que ficava muito por página ali. Quando eu queria encontrar algo, tipo, caramba, eu preciso, sei lá, aprender mais sobre storytelling. Vamos supor. Aí eu pego os livros... O que é storytelling? Desculpa para quem não entende. É trazer contextos, narrativas, contar histórias. Porque as histórias conectam. E hoje, no nosso trabalho, para a gente ser efetivo no conteúdo, a gente precisa saber contar uma boa história. Quem conta uma boa história domina o conteúdo. Então, storytelling é esse processo de contar histórias através de palavras, de imagens, enfim. Então... Tem um bom livro que, inclusive, eu posso indicar, que é o Storynomics. Gente, é o meu livro favorito de storytelling. Storynomics? É da H1 Editora. Nossa, eu indico pra todo mundo lá no meu perfil. Eu adoro a H1 Editora. Inclusive, se estiverem assistindo esse podcast por acaso e quiserem fazer uma parceria, tá tudo ótimo. Gente, eu tenho muitas coleções, na maioria... Tipo, lança um, eu compro. Porque eu sei que vai ser bom. Nem leio mais a introdução, porque eu sei que vai ser bom. Então, eu compro. Nem se for pra deixar pra ler depois, sabe? Porque, assim, esse livro foi um dos que eu mais estudei, assim mesmo. Fiz esse método porque eu tava vendo que, às vezes, eu precisava criar algum processo de fazer essas histórias de uma maneira mais prática no meu dia a dia. E dentro desse livro, ele é muito técnico. Ele apresenta o storytelling de uma maneira muito técnica, científica mesmo. De como construir essas histórias de maneira científica. E eu adoro ciência. E eu acho muito mais fácil aprender assim pra mim, né? Muito mais fácil aprender assim do que assistindo algum vídeo. Por mais que o vídeo seja de uma pessoa extremamente relevante nesse assunto, eu assisto também. Mas eu gosto de, sabe, pegar de uma forma mais profunda. Então, eu gosto de estudar muito por livros, pegar livros específicos de cada tema que eu quero dominar. E a partir daí eu vou escrevendo em folhas soltas mesmo e deixando dentro do livro. Porque naqueles resumos eu consigo já tirar conhecimentos muito importantes que eu vou usar naquele momento. Então, o livro também tem que me servir. Sim. Eu sou muito assim, eu vou pegar esse livro aqui de, sei lá, 300 páginas, vou ter que ler até o final? Não, vou ler até a parte que me servir. Consegui pegar o que eu queria? Beleza, depois eu leio o resto. Eu sou muito assim, eu não fico, não, tem que ler. Se eu entendi também aquela parte, eu já pulo e vou pro capítulo que eu quero ler. Tipo assim, esse capítulo aqui, eu leio o resumo, vai me trazer o conhecimento que eu quero agora. E aí eu leio ele inteiro. Nossa, isso daí facilitou muito a minha vida, porque eu via a galera lendo, 10 livros por mês. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vou ficar o dia inteiro lendo livro? Não, eu tenho que fazer isso funcionar pra mim. E aí, a partir daí, eu consegui ler mais, aprender mais, pegar aquele livro e realmente tirar um conhecimento dele, que vai ficar pra minha vida inteira. Então, foi muito legal falar de livros, porque... Cara, é um material que fica pra sempre na mão daquela pessoa, entendeu? Perfeito. E uma das formas que você aprendeu sobre rede social, então você tá falando que é ali no livro, né? No livro. Ou seja, as pessoas, elas acabam trazendo um conteúdo falando, não, o livro é coisa antiga, a rede social muda todo o tempo, mas você, né, tá provando aqui que durante o tempo ali você aprendeu, né? A parte do storytelling. Isso é muito interessante você falar de storytelling, que eu gostaria de a gente entender qual tipo de conteúdo que mais prende a pessoa. Porque a gente abre o Instagram, e aí, ou o TikTok, e aí alguns conteúdos que aparecem lá,
pessoa, supermercado da esquina, cadê o marketing? Aí tá lá uma pessoa que fica filmando ela... Sei lá, eu não gosto desses conteúdos, pelo amor de Deus. Jogando balde de água, você já viu? Que isso? Aí a gente já, né, empreendedores vendendo pack, né, desses cortes, mas enfim, então eu não curto muito, tá? Isso é algo particular. Então, qual é o tipo de conteúdo que de fato acaba envolvendo ali a pessoa? Eu preciso fazer esses conteúdos para poder crescer, né? Eu tendo uma marca de cosméticos ou tendo, né, algum outro negócio ali. Que tipo de conteúdo que geralmente mais envolve a pessoa? É todo conteúdo que tem história ou não nem necessariamente precisa ter uma história, e sim algo mais? Cara, eu acho que as histórias, elas acabam conectando, tendo uma profundidade maior e você consegue enraizar a sua mensagem. Mas quando a gente fala, eu preciso contar uma história, naturalmente, a pessoa que escuta isso acha que tem que ser algo muito mirabolante. E na realidade não é. Quando a gente domina isso, a gente consegue fazer de uma forma muito mais funcional. Então, contar histórias não é você, cara, escrever uma história do além, assim. É simplesmente organizar as suas ideias em contextos para conduzir a pessoa, fazer a pessoa sentir algo, sair dali do seu conteúdo transformada de uma certa forma, mesmo que momentaneamente. Um dos exemplos que eu uso muito no meu nicho, que é a joalheria, é trazer pontos de identificação. Por exemplo, o nosso produto, ele resolve um problema, né? E aí, você me pergunta, mas, eu vendo joia, Bruna, que problema que eu resolvo? Pelo amor de Deus. Eu vendo joia. Cara, você resolve um problema. Vamos dar um exemplo. Eu preciso comprar um presente para minha mãe. E eu tenho um problema que eu preciso resolver. Esse problema não é tão consciente para mim que é um problema. Ou seja, o seu consumidor não tem consciência desses microproblemas, porque são simples. Mas eu preciso resolver ele de alguma forma. Mas eu não faço ideia qual presente que eu vou dar. Se eu caio no conteúdo, sei lá, de uma empreendedora que vende joias falando joias perfeitas para presentear a sua mãe, eu vou enxergar naquele conteúdo como uma solução para o meu problema. Porque ela gerou um ponto de identificação em mim. Ela despertou algo em mim. Ela me fez enxergar que a joia pode ser um presente perfeito para eu presentear a minha mãe. Então, no conteúdo, isso é um contexto, é uma história. E não é uma história mirabolante. Ela apenas trouxe algum contexto associado ao produto dela. Dificilmente eu iria me atrair pelas joias dela se ela só colocasse uma foto falando, compre aqui. Porque eu não tô enxergando uma solução de fato naquilo, sabe? Sim. Então, a gente não tem que buscar criar coisas mirabolantes. O simples, bem feito, trazendo contextos e pontos de identificação, pode fazer você performar bem. Então, não é à toa que a gente gosta de filme, né? Filme, livros. Porque isso faz a gente sentir algo, faz a gente ser transportado de alguma forma. Então, mesmo que momentaneamente, por um segundo, o seu conteúdo crie algum sentimento ali na pessoa, já vai ser relevante. Porque a pessoa vai se identificar com algum ponto dali. É sinal que ela se identificou com alguma coisa que você falou no seu conteúdo. E é mais fácil fazer isso quando você traz algum contexto e não quando você posta uma simples foto, sabe? Sim, isso é legal quando você fala de a pessoa não tem consciência do problema dela, que os nossos cosméticos, eles são qualidade profissional, né? E aí, a maioria das pessoas, na verdade, 99% das pessoas que terceirizam com a gente, elas não criam amostras, tá? E aí... nós temos, né, em parceria com indústrias que fazem vases de amostra em sachê mesmo, né? Mas, e quando você fala isso, se a pessoa, eu, por exemplo, né, conheço, né, por exemplo, te conheço ali, já tem anos já. Beleza. Aí eu, poxa, Bruno, experimenta esse shampoo, a máscara. Inclusive... Tá? Aí, né, experimenta esse produto. Se, né, não tivesse, porque eu não vendo a varejo, né? Então, se não tivesse esse primeiro contato, você não ia saber a qualidade do produto que eu trabalho, né? Então, imagina a pessoa que está criando a marca dela. Você vai fazer outra pessoa comprar, beleza. Isso funciona, sempre vai funcionar, mas você convencer outra pessoa a comprar o seu produto é muito mais difícil se ela não experimentar. Qual é o primeiro contato que ela vai ter? É claro, com a embalagem, ela vai ver, poxa, que embalagem bonita. Segundo, acredito que a grande maioria das pessoas fazem isso também. Abre e sente cheiro. Beleza, o produto é bom. Falei, nossa, tá bom até. Que é isso, né? Tá tudo bem. Beleza, mas... e aí? O contato de fato? Então, fazer a amostra, eu vejo que é uma forma também da pessoa ter a proximidade
com aquele seu produto. E uma estratégia que eu já vou passar aqui para as pessoas, que eu só falo de maneira, né, para as pessoas que só falo de maneira offline, agora eu vou trazer para o online. É você se escorar em ombros de gigante. O que significa isso? Significa que você tem uma marca, não vou falar aqui marca de cosméticos, mas você tem uma marca X, que ela já é relevante no mercado. Você abre uma operação na Shopee ou na Amazon da vida, vários outros marketplaces. E aí, caso a pessoa faça esse sachê de amostra. Quando você fizer uma venda, lembra-se que a pessoa não vai depender disso, ela só quer mostrar a marca dela no mercado, né? Colocar a marca dela no mercado. Então, ela pode vender a preço de custo. É uma estratégia. Né? Ou só um preço que vai pagar os impostos e gasolina dela. Né? Tô chutando aqui. Vamos supor que ela vai vender um produto. O produto custa para ela R$40. Ela vende por R$50 só para cobrir aqueles pequenos custos ali. Tá? Dá para abrir uma loja de marketplace dentro de casa. E aí, toda vez que ela fizer uma venda, ela coloca os sachês dos produtos dela. Para a pessoa ter o primeiro contato. Então, se a gente não consegue... E aí, né? E aí a pessoa recebe, poxa, primeiro, fator surpresa, ela não está esperando aquele sachê, estava esperando aquele produto que ela comprou. Então, fator surpresa. Segundo, a pessoa ela vai usar o produto. As pessoas são curiosas. Muito bom. Ela vai usar. E aí, assim que ela usar, aonde que eu compro? Opa, aí pode comprar aqui comigo. Ela pode criar um sachê com QR Code atrás. Você acredita que isso já aconteceu comigo e hoje eu sou fã de uma marca por conta de um brinde que eu recebi? Aí, ó. De um creme hidratante pro rosto mesmo. Porque o meu rosto, ele é uma pele mista. E, poxa, você passava um creme e ficava muito oleoso, ficava seco demais. E aí eu fui comprar numa empresa de skincare, eles me mandaram um produto, tipo, uma amostra também, um sachê, do próximo lançamento. Ai, e hoje eu só compro esse produto. Tipo assim, acaba, eu já compro outro. Por conta que eu experimentei antes. Muito legal. E dá para criar outras estratégias também, né? No caso, para essa marca, você e cosméticos com outras pessoas, com os clientes deles, é criar um fator recorrência no cartão. Muito bom. Se a cada 2 meses a Bruna já tem a tendência a comprar este produto, Bruno, o que você acha para você não lembrar, não ter o trabalho de trabalhar o seu cérebro para pensar que você precisa comprar? Muito claro bom. que você vai ver, mas tá acabando ali, você já sabe que tá acabando a cada 2 meses. Tipo uma caixa de assinatura também, né? Daqui a pouco vai chegar na sua casa. Falo, verdade. Muito bom. Já muito está bom. ali. Eu vejo que tá muito em alta essas caixas de assinatura, caixas de assinatura com produtos de beleza, maquiagem, batom, essas coisas, ou skincare mesmo. As meninas pagam mensal essa caixa e recebe todo mês produtos diversificados da empresa. Então, eu acho uma estratégia bem legal. Claro, recorrência também muito bom. Cara, tem muita coisa que dá pra fazer nesse setor. E aí, por exemplo, ela pode parcelar em 2 vezes e sempre vai estar em 2 vezes. Estou chutando aqui. Vamos supor que o produto custa R$150. Então, sempre R$75 por mês, ela já sabe que tem aquele... E a empresa, o que ganha com isso também? Uma previsibilidade de faturamento. Muito bom. Que é o que é a grande dificuldade hoje de todas as empresas. Tá, virou mês. E agora? Quanto que eu vou faturar? Preciso correr atrás de venda. Aquela loja física, às vezes, precisa esperar o cliente vir. Quem faz isso é Pets, né? Empresa de ração. Eu faço isso com o meu gato todo mês. A cada 2 meses eu compro... Eles já automaticamente debitam do cartão e colocam lá para retirada o horário certinho. Olha isso. A cada 2 meses, porque eu já sei que a cada 2 meses eu preciso comprar areia, ração, sachê. Pois é, olha como, né? Então, isso é interessante quando a gente fala aqui desse mercado também. E dá para poder agregar. Adaptar, exato. Dá para adaptar. E, Bruna, quais a mudança de algoritmo? Como que a gente faz para se atualizar? Acompanha a Bruna na rede social? O que a gente faz? Porque muda toda hora. Todo dia, todo né? dia. Todo dia alguém falando alguma coisa nova. E aí Agora foram as fontes, né? Que aumentaram. 14 fontes, se eu não me engano. Eu nem sabia. Nos stories ali. Muita fonte entrou nova. Eu nem sabia. Acredita? Então, eu só uso as mesmas, tem anos já. E aí, como que a gente faz para se atualizar, né? É algo ali que eu realmente tenho muita dificuldade, né? Inclusive, até surgir ali, caso você queira, ou qualquer outra pessoa que esteja escutando esse podcast, criar um blog de atualizações. Não sei se existe já Eu acho que das próprias plataformas, né? Já tem? Seguia os perfis das próprias plataformas nas redes sociais é muito importante, porque a gente sabe dessas atualizações
E também é muita percepção, né? Eu vejo que agora o Instagram, principalmente, deu uma mudada um pouco, tá dando mais espaço para esses conteúdos, para criadores menores e conteúdos bem intencionais ali no... Se você abre o seu Explorar, você vê gente que você não via antes. Antes a gente Verdade. abria o nosso Explorar, eram sempre as mesmas pessoas, aquelas pessoas que mais tinham visibilidade, acabavam tendo cada vez mais, porque eram as que mais apareciam. Hoje já mudou um pouco disso. E é mais uma percepção mesmo, não é algo, não sei, na verdade, se foi comprovado que mudou essa parte. Mas eu vejo muito como uma percepção. E assim, o que eu mais indico é seguir mesmo as plataformas, inclusive os sites oficiais, para ler mesmo. Todas as atualizações eles tentam colocar. Então, ficar antenado nisso. E toda vez que tiver algum recurso novo, correr para usar. Porque se a plataforma atualiza, é porque ela quer que a gente use. Entende? Então, eu vejo, por exemplo, aquela questão dos links lá da bio, que antes todo mundo usava um link que você clicava e tinha vários outros links da empresa. Hoje, já dá para você colocar mais de um link ali. Então, claro, muitas empresas já se adaptaram, já estão colocando mais de um link, ainda não tem um recurso específico para os links. Na verdade, eu não sei, né? Porque pode ter... Ontem à noite pode ter surgido esse recurso. Mas pode ser que, daqui para frente, sei lá, algum Reels que você posta... Você consegue saber exatamente qual link que a pessoa clicou na bio por meio daquele Reels. Pode ser que seja uma atualização futura. Há um tempo atrás surgiu também colocar o link no Reels. Então, cada mês, cara, é muita atualização. E é importante que a gente use. Então, é uma coisa que eu sempre vou indicar para quando atualizar. Você viu que atualizou, viu em algum site, algum blog, ou até mesmo ali no seu perfil, correr para colocar. Tanto que quando lançou aquele verificado pago, um monte de gente ficou zoando, né? Ai, nossa, vocês que não tem nem 10 mil seguidores, ficar colocando, pagando para ter verificado. Mas, cara, eu sou uma empresa, a minha empresa depende dessa plataforma para funcionar. Se eles estão oferecendo alguma coisa e pela descrição ali tá aparecendo uma vantagem, por que eu não vou fazer? Verdade. Não faz sentido. Vai fornecer mais segurança? Tudo bem que acontece muitos casos, né, da conta, enfim, ser invadida. Mas, poxa, se a empresa está garantindo algo a mais para quem faz isso, por que eu vou ficar de fora? Então, eu vejo muito nesse sentido, sabe? A gente tem que usar todos os recursos que surgirem e aproveitar ao máximo aquela plataforma. E a última pergunta aqui para a gente poder finalizar é: qual a importância do collab? Qual a importância da parceria ali com outras pessoas para, não sei, vender mais, crescer? Qual a importância, de fato, de você fazer uma collab? Né? Seja como influenciadora, qual a importância de fazer um collab? A collab, ela é muito importante para a gente captar a audiência de outros perfis e também para a autoridade, cara. Eu vejo que, por exemplo, no meu nicho, no meu ramo, eu tive um evento presencial com uma galera muito irada, muito irada. E gigantes, assim, perfis gigantescos. E lá dentro eu pude perceber que, cara, a pessoa que tá ali pode até ter o mesmo curso com uma promessa muito parecida que a minha, mas nunca vai ser igual, porque nós somos pessoas totalmente diferentes. E a maneira que eu aprendi e que funciona pra mim é diferente da maneira que ela aprendeu e que funciona pra ela. Por que a gente não se une e faz as nossas audiências se encontrarem, se conversarem, nós se conectarem, nós, né, ter essa possibilidade de conexão? Então, a collab, ela é muito importante pra isso. Às vezes a gente acha que, não, a galera ali vende a mesma coisa que eu, pelo amor de Deus, não vou me juntar. Cara, pelo amor de Deus, tá totalmente errado. A gente só cresce em comunidade. Sim. Então, tanto nesse sentido de experts, né? Pessoas que vendem produtos digitais parecidos com os seus. Pessoas, por exemplo, você como marca investir em influenciadores ou criadores de UGC, que tá uma tendência agora também muito bom, porque os criadores estão vindo e trazendo conteúdos muito relevantes para marcas. E eu vejo que é uma parceria de você ser recompensado por aquela parceria com a audiência e a pessoa te entregar um conteúdo que faz o seu produto se inserir na rotina dela. Então, ela tá te entregando valor, tá agregando valor ao seu produto. Então, é muito valioso. É uma estratégia que, cara, funciona muito, já é muito comprovado. Não é à toa que os influenciadores crescem cada vez mais, porque eles vendem justamente o que as marcas querem, que é a atenção. Isso aí, então, exatamente. É importante pensar nisso como uma estratégia muito boa para a marca também, sabe? Tanto em venda, reconhecimento, conexão, credibilidade. Foda, muito show. Muito show. E, Bruna, como que as pessoas fazem para poder te encontrar? Se você quiser, pode falar diretamente ali para a câmera, Instagram, enfim. Galera, me acompanhe no Instagram. Meu @ é Bruna, com 2 N's. Eu sei
Mãe, por favor. Não tem como mudar mais, mas tudo bem. Bruna com 2 N's, Lauretti, com T mudo. Então, Bruna Lauretti, só escrever tudo junto, você me encontra lá no Instagram. No TikTok, mesmo @, em todas as redes sociais. E você também pode me encontrar no Instagram da Bigold Digital, que é onde eu presto serviços, consultorias, mentorias, serviços de estratégias de conteúdo. Então, se você se interessou pelo meu trabalho, você pode me procurar por lá. E eu também tenho cursos voltados para joalheria. Caso você for desse nicho, também pode se conectar com a minha empresa de educação. E foi um grande prazer estar aqui, Igor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito feliz, fiquei muito feliz mesmo. E por compartilhar, né, estratégias aqui. É muito, como que eu posso te falar? Muito difícil para mim entender essa parte do orgânico ainda, mas nesse podcast eu creio que eu, né, e as pessoas também conseguiram ali de fato trazer um entendimento maior, né, e trazer estratégias ali onde elas vão conseguir aplicar hoje mesmo. Então você que, né, assistiu mais um episódio do nosso podcast, muito obrigado por ter nos acompanhado. Caso você tenha interesse, né, em estar terceirizando sua marca de cosméticos, vai ter o primeiro link aí nos comentários, né, na descrição desse vídeo também, que você possa realizar esses seus sonhos, seu desejo de criar sua marca própria. Um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais.